Boa noite, pessoal. Então, o filme de hoje é de 1995, Mr. Holland. A grande personalidade cinematográfica do filme é o Richard Dreyfuss, que é um cara muito conhecido. Ele tem duas indicações para Oscar e ganhou uma, que não foi com esse filme, mas essa ele foi indicado. O Julián Marías, que é um filósofo importante do século passado, ele dizia que o cinema ele falava no século passado, né? O cinema é no nosso século a melhor linguagem para a formação afetiva das pessoas. Então, por quê, né? Mais ou menos como acontece com um bom romance, quando você lê um Dostoiévski, por exemplo, você faz uma imersão, né, nas almas, na alma humana, naqueles personagens que ele coloca lá, porque ele descreve muito bem, aprofunda muito bem, e a gente se enriquece com o conhecimento da alma humana por meio de um autor muito bom, muito profundo, como é o Dostoiévski, por exemplo. O cinema tem essa mesma vantagem, essa mesma característica. Um filme bom, em 2 horas e pouco, você consegue penetrar na alma humana e ter uma experiência psicológica, afetiva muito grande em pouco tempo. Esse filme, acontece isso nesse filme, né? Nós temos aí 30 anos de vida do Mr. Holland, uma vida, nesses 30 anos, desde que ele começa o trabalho profissional dele na escola até o dia que ele se aposenta, que ele sai, ao longo dessa vida aconteceram muitas coisas, né? Muitas experiências afetivas com as quais a gente pode aprender, né? Ele teve muitas frustrações, ele queria ser compositor, nunca conseguiu, ele teve um filho surdo, isso para um músico deve ser uma coisa terrível, ele passou por derrapagens, né, afetivas, se envolveu um pouco com aquela aluna, a Rovena, mas depois se saiu muito bem, né, acabou sendo fiel à esposa, à família, etc. Mas nele ficou sempre uma frustração de não ter conseguido ser compositor. Na verdade, quando ele foi dar aula, ele pensava que teria muito tempo livre, e era isso que ele queria fazer, nunca conseguiu. De certo modo, esse filme lembra um pouco o Felicidade Não Se Compra, do Capra. Vocês lembram? O personagem principal, George Bailey, ele teve muitas frustrações, ele queria sair para estudar, sair da cidadezinha dele, e nunca conseguia, por causa da empresa, por causa da família, por causa de uma série de motivos, e chegou a um ponto que ele estava achando que a vida dele tinha sido um fracasso, a empresa estava em dificuldades financeiras, e ele estava pensando no suicídio. Naquele caso lá vem um anjo, né, do céu e mostra para ele todas as coisas boas que ele tinha feito e que ele não percebia. A vida dele tinha sido muito útil, né, para muita gente, e ele não percebia isso. Algo parecido acontece com o Mr. Holland. Ele fica com essa sensação de frustração porque nunca conseguiu fazer a sinfonia, mas, na verdade, a vida dele tinha sido espetacular. Ele ajudou muita gente. A grande obra da vida dele foi a formação dos alunos. Então, no caso do Mr. Holland, isso fica manifesto no final do filme, uma espécie de epifania, onde ele percebe o valor da vida dele por todas aquelas pessoas que estavam presentes no ato de aposentadoria dele. Então, é um filme muito interessante sobre esse aspecto. Você pega 30 anos da vida de uma pessoa, um filme que está bem construído, e a gente aprende com a experiência afetiva dos outros. Só um comentário mais que eu queria fazer. O filme aparentemente é lento, algumas pessoas vão achar que o filme é lento, mas vejam o seguinte, um filme que pretende dar um mergulho na alma humana, você precisa de um tempo para assimilar a experiência, um tempo para sedimentar as sensações, tem que ser lento, né? Não dá para ser um filme muito rápido. Se você fizer isso, um filme muito rápido, é mais ou menos como comer um sorvete espetacular, em vez de comer colherada por colherada, você engolir o sorvete inteiro de uma vez. Você não vai sentir o gosto do sorvete e vai arranjar uma dor de cabeça. Então o filme tem que ser lento, esse tipo de filme tem que ser um pouco lento mesmo. Não é só uma questão de época, porque há filmes muito mais antigos que têm uma linguagem muito mais ágil, né? Nessa época aí se fazia filmes. Ele é propositalmente lento, exatamente para dar tempo de que a gente entre no personagem, para que a gente viva com ele, enfrente os mesmos problemas que ele e saia enriquecido com a experiência psicológica que ele viveu ao longo de toda a vida. Esposa, o filho, a aluna, muitos alunos que ele teve, as amizades que ele vai formando lá no colégio, professor de educação física e assim vai. São experiências
muitas delas comuns, todos nós passamos por isso. Então, nesse sentido, é um filme enriquecedor, né, dentro dessa experiência, dessa ideia do Julián Marías. É uma escola de afetividade. Ele falava isso no século passado, mas eu acho que continua valendo no nosso século. Por enquanto, pelo menos, a melhor escola de afetividade que eu conheço é o cinema. Um cinema muito bom provoca tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Boa discussão para vocês. Até a próxima.